pastor Alberto com a palavra. Paz do Senhor, bom dia, amados irmãos, um domingo abençoado para você, nessa nossa escola bíblica dominical, é a nossa aula de número 9, e eu quero primeiramente louvar a Deus por sua vida, graças a Deus, esse é o último domingo do mês de agosto, graças a Deus por mais esse mês, eu quero cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire da Costa, a nossa irmã Léa Costa, toda a família do nosso pastor, todos os pastores supervisores, pastores dirigentes de congregação, professores de escola bíblica dominical. Quero cumprimentar aqui o nosso pastor superintendente, pastor Nestor, pastor Cleverson, pastor Saulo, professor Saulo, pastor André, professor André, o Ellison, aqui, que está trabalhando nessa editoração de vídeo, o Micael também que está conosco, e louvamos a Deus pela vida do pastor Cleverson, que é o responsável do departamento de música e que segura aqui quando há necessidade. Glória a Deus, muito bonito ouvir aqui o pastor Cleverson louvando a Deus com o seu violão. Eu quero mandar um abraço também para a irmã Léa Tavares e a sua mãe, irmã Itelvina. Elas são nossas alunas lá, pastor Nestor. Elas congregam lá na Assembleia de Deus da nossa sede de setor da Vila Aeroporto. E eles estão nos acompanhando. Então um abraço aí para pastor Oséias e todos os irmãos aí do bairro Aeroporto. Um grande abraço. E para os irmãos de Jundiaí que estão nos acompanhando, você aí que está nos acompanhando, compartilhe essa aula, dê aí um joinha aí, participe da aula, né? Faça a sua participação aí, é muito relevante, muito importante você estar divulgando a palavra de Deus. Feito essas considerações, vamos refletir então sobre a aula de número 9. A aula de número 9 tem por tema: os gibeonitas enganam Josué. A palavra-chave aí, enganam, astúcia, né? Eles, os gibeonitas, enganaram Josué porque eles fizeram de conta que era uma coisa, mas era outra. Então essa é uma lição muito importante para mim e para você, porque tem a ver com o discernimento. Nós precisamos ter discernimento. O textuário dessa lição está na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Efésios, capítulo 5 e versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, olha a palavra portanto, aí já está concluindo, né? Portanto, depois de tudo que ele falou no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele vai fechando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E ainda, o apóstolo Paulo vai ainda escrever, continuar a sua escrita na carta aos Efésios, falando no capítulo 6, a importância de nós termos as armaduras de Deus. A nossa verdade prática traz a seguinte reflexão: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. O Deus desse século, irmãos, que é Satanás, com suas ideologias e as suas concupiscências, artifícios mentirosos, tentam solapar a sua fé. Por isso que você tem que estar firmado na rocha, glória a Deus. Você tem que estar em comunhão com os céus, você tem que estar cheio do Espírito Santo, para não ser manipulado pelas forças e pelos artifícios mentirosos daqueles que querem minar a sua fé. Glória a Deus. Vamos ler
juntos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Josué, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre, terceiro trimestre de 2020, no livro de Josué, capítulo 9, entre os versículos 1 a versículo 6, e depois os versículos 15 e 16. Você pode me acompanhar. Se você é um novo convertido, abra sua Bíblia, é Antigo Testamento, você vai encontrar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o próximo é Josué. Então, é o 6º livro do Antigo Testamento, tá bom? Então, abra aí a sua Bíblia, é importante você me acompanhar, manuseando, usando a sua Bíblia. Capítulo 9, inicia com o primeiro versículo. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos, e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois agora, concerto conosco. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém, graças a Deus. Então, esse é o contexto de que vamos compartilhar com você nessa manhã. Vamos pensar um pouquinho, antes de adentrarmos propriamente dito no texto da lição, na proposta da lição, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, capítulo 5 de Efésios, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então o nosso textuário, ele está inserido no 5º capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde é apresentado a percepção que a santidade cristã é o oposto da cosmovisão do mundo. Mas, professor Alberto, o que é cosmovisão? Vem de cosmo, mundo, e de visão. Como você percebe o mundo? Como é a percepção do ser humano do mundo, do seu habitat? Essa é a cosmovisão. E nós temos que ter uma cosmovisão bíblica, e não uma cosmovisão segundo as ideologias desse mundo. Então, ele faz essa colocação nesse capítulo 5, versículo 16, né, que é o nosso textuário, 15. Ele vai dizer:
E no 16 também, porque o 16 é a continuidade do 15, é a mesma ideia. Ele vai falar então sobre a percepção de santidade que nós temos que ter, e essa percepção de santidade é contrária à maneira que o mundo enxerga as coisas. Por isso que eu disse que nós temos que ter uma maneira de enxergar, uma cosmovisão bíblica, e não uma cosmovisão mundana. Muito bem, as palavras, portanto, vede prudentemente comandais, refletem, especialmente na percepção grega, porque essa carta foi escrita na língua grega. Se nós formos traduzir literalmente essa ideia, portanto, vede prudentemente comandais, a ideia seria vede acuradamente. O sentido é, dai grande atenção. Olha só a percepção que tem a ideia de vede com prudentemente andais. O cuidado em nosso andar cristão, o cuidado em nosso caminhar cristão, é aqui recomendado, a fim de que estejamos o quê? Vigilantes, despertos, olho aberto, atentos, em estado de preparação espiritual, através da minha comunhão com o Senhor Jesus, sendo instruído pela palavra de Deus, protegidos pelo Senhor. Então é o que? Uma admoestação, um alerta para mim e para você. Então não se trata de um resultado automático, mas um desenvolvimento cuidadoso em Jesus, mediante o emprego de todos os meios espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição, irmão. Então, eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que ler a sua palavra, eu tenho que orar, eu tenho que ser agradecido, eu tenho que exercer tudo aquilo que o Senhor coloca à minha disposição, para que eu possa manter esse alerta, esse despertamento. Eu não posso ser indiferente, preguiçoso, indiferente às coisas espirituais. E a segunda parte ele fala, não como nécios. Então olha o que ele está querendo dizer, você não pode se comportar como louco, nécios, que não está nem aí para nada, mas como sábios. A palavra nécio significa embotado, insensato, sem razão, sem raciocínio, indiferente. É uma condição espiritual de ignorância. Não busca a presença de Deus, não invoca as coisas espirituais, é indiferente, ignora as coisas. Isso caracteriza aqueles que se acham em trevas. Portanto, não tem a luz espiritual. Está dizendo aquelas pessoas que estão indiferentes às coisas espirituais, estão em trevas. É como se Paulo afirmasse, não sejais semelhantes os vossos vizinhos, pagãos. Ainda, na última sexta-feira eu estive aqui, ontem, antes de ontem, pregando sobre a carta que o Senhor Jesus enviou para a igreja de Éfeso. E eu falei sobre o paganismo que havia na cidade de Éfeso, a cidade santuária da deusa Diana, a mesma grega Artemis, ou Ártemis, é a grande deusa Diana dos Efésios. Eles eram pagãos, politeístas, e eles eram ocultistas, devotos de artes mágicas. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, diz, não sejais semelhantes aos vossos vizinhos, que não possuem a luz do Senhor Jesus, continuando nos antigos caminhos vergonhosos, pecaminosos. Eles andam sob a influência do príncipe desse mundo, o Deus desse século, com D minúsculo, cumprindo os desejos do seu próprio corpo, da carne, com a mente entenebrecida, por serem o quê?
filhos da desobediência, das trevas, da ira. Então nós temos que ter esse discernimento, contrapondo essa insensatez, essa ignorância, essa vida de trevas. Em contraposição, nós temos a palavra afirmativa para sermos sábios, como aqueles que foram espiritualmente iluminados, para que se tornem sábios, dotados de discernimento. Então a pessoa que tem discernimento, ela é sábia, ela tem o quê? Discernimento. Os atos de Deus são todos efetuados com base na sabedoria de Deus, conforme nós podemos encontrar em Efésios, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha só o apontamento que o apóstolo Paulo faz em Efésios capítulo 1, versículo 8. Assim, podemos notar que viver no pecado é demonstração de loucura, e que viver na retidão é demonstração e prova de sabedoria. Graças a Deus. Nosso texto áureo vincula trevas à morte. Trevas e morte é vinculado à insensatez do pecado, nécio, a loucura, ao mesmo tempo que vincula a palavra vida e luz com sabedoria da santidade. É uma contraposição. Nécios, trevas, sabedoria, vida, luz. Graças a Deus. O versículo seguinte, que é o versículo 16, o nosso texto áureo é o versículo 15. Ele fecha dizendo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse é o fechamento, então, da sua advertência. Ou seja, remindo o tempo. O termo remir significa pechinchar, como os compradores que esperam um valor favorável no mercado, né? Ele vai lá tentar diminuir aquele valor para ele poder adquirir aquela mercadoria. Ele vai pechinchar. Devemos aproveitar ao máximo as nossas oportunidades para o bem, irmão. Não canseis de fazer o bem, enquanto essas oportunidades perduram. O tempo deve ser aproveitado para o bem. Nós precisamos ter sabedoria. Esse tempo que nós estamos tendo agora, muitas pessoas estão em isolamento social. Aproveite esse tempo para estudar. Aproveite o tempo para estudar uma outra língua, para estudar uma ciência que é importante, para estudar a matemática, mas também para estudar o quê? A palavra de Deus, a ler um bom livro. Nesse período de isolamento, você pode ler um livro. Quantas pessoas não leem mais nada, irmão? Não lê nada. Que é isso, meu amigo? Aproveita o tempo que Deus está te dando para fazer uma leitura sistemática da palavra de Deus. Adquira bons livros, não só livros que te tragam crescimento espiritual, mas também que tragam crescimento do saber. Existem tantas boas obras que nos edificam. Então devemos aproveitar todos os momentos, cada momento presente, a fim de recuperarmos de alguma maneira aquilo que já foi perdido. O tempo perdido, que muitas vezes a gente perde com coisas inúteis. Então é uma advertência muito maravilhosa para nós cristãos, que o tempo seja a nossa principal mercadoria. Então vamos negociar exclusivamente com ela, comprando toda e usando cada porção desse tempo a serviço do reino de Deus. Essa a demonstração, ela é muito interessante. Agora, olha historicamente o que aconteceu. Paulo escreveu essa epístola entre os anos 62, 64, aproximado, entre 60 e 64, depois de Cristo, obviamente. Alguns anos depois que essa epístola então foi escrita, ele datou ali de 60 a 61, a cidade de Roma foi incendiada especificamente no ano 64, por Nero.
Nero mandou tacar fogo na cidade. Então, basicamente, a grande capital do império foi queimada, parte, né? Esse crime foi atribuído, sabem a quem? Aos cristãos, porque o Nero era covarde, ele tacou fogo e depois ficou com medo, porque o povo se revoltou, então ele precisava de um bode expiatório. Então o imperador culpou os cristãos, já que os cristãos já haviam um sentimento contrário a eles, de hostilidade a eles. Então, dentro de mais 4 anos, tanto Pedro, o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, os dois foram martirizados em Roma, por volta do ano 67. Olha, Paulo escreveu isso entre o ano 60 e 61, alguns chegam até a achar que foi no ano do incêndio, em 64, tudo bem, mas 3 ou 4 anos depois, ou 5 anos, sei que em 67, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro foram martirizados. Lembra que ele falou, remia o tempo, use o seu tempo naquilo que é bom, porque você não sabe o que vai acontecer. Quem que diria que ia ter essa pandemia, irmão? Você imaginava isso em janeiro? Que a gente ia ficar parado, que ia parar tudo, que não ia ter aula? Ninguém imaginava isso, irmão. E por isso que nós precisamos ser prudentes e remir o tempo. Você não sabe o que vai acontecer no dia posterior. Então Paulo fala para a gente andar com vigilância, remindo o tempo. No ano 67, as 2 grandes colunas da igreja, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, foram martirizados. Mas não foi só isso. Após o assassinato do imperador Nero, o Império Romano entrou numa convulsão, numa guerra civil, uma coisa horrorosa. O Estado romano começou a cair em ruínas devido às guerras. E no ano 70, o que acontece? Jerusalém é destruída. Ocorreu a guerra entre Roma e os judeus, o grande templo de Deus destruído. Irmão, o apóstolo Paulo nos adverte aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, a remir o tempo. Se a carta foi escrita na década de 60, basicamente 10 anos, entre 8 e 10 anos depois, já não existe mais a grande capital religiosa do povo judeu. O Estado judeu foi destruído. Portanto, vemos que não sabemos o que o tempo nos trará, de bom ou de mal. Se bonança, ou então crise, ou até mesmo morte, enfermidade, como muitas pessoas que estavam conosco aqui nessa casa de oração, ao começo do ano, todo mundo aqui, muitos irmãos participando aqui do culto de Ano Novo, hoje estão na glória, glória a Deus, estão com Jesus, mas essa é a ideia, nós temos que remir o tempo, porque a gente não sabe o que nos trará o amanhã. Assim devemos usar sabiamente as oportunidades presentes. Deus está te dando oportunidade. Você ainda que não aceitou a Jesus como seu Salvador, volte para Jesus. Confessa os seus pecados, receba o perdão pelo santo sangue de Jesus. Desperta tu que dorme, você que está parado, indiferente, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã te dê um chacoalhão, que você seja despertado, compreenda que o dia de amanhã não te pertence e por isso você tem que remir o tempo, ser vigilante, ser sábio, andar na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual. Feito essas considerações do nosso texto áureo de Efésios 5:15, e eu também falei um pouquinho do versículo 16, vamos entrar na lição. Introdução. As notícias da vitória do povo de Israel sobre a cidade de Jericó, sobre a cidade de Ai, espalharam rapidamente para as outras cidadinhas e estados que haviam na terra de Canaã. Aqueles reinos pequenos entraram em pânico, ficaram muito preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército de Israel. Eu coloquei um mapinha aí ao seu lado, onde você pode ver os muitos reinos, as muitas cidadezinhas que começaram a ficar extremamente preocupadas, e o medo fez com que uma dessas cidades, Gibeão, os gibeonitas, desenvolvesse então um plano ardiloso contra o povo de Deus. Na verdade, existe um outro lado aí. Esse povo percebeu que não seria páreo frente ao exército de Israel.
Então eles tentaram, de alguma maneira, salvar suas próprias vidas, né? Eles perceberam que não teria condições de derrotar. Eles então se disfarçaram de embaixadores, advindos de um país distante, mas na verdade não era distante coisa nenhuma, e de modo astuto convenceram o grande líder militar Josué das vantagens de fazer uma aliança com eles. O problema é que Josué, irmão, olha, Josué é um homem ali de Deus, né? Mas se percebe que é um homem que às vezes toma umas atitudes assim, a gente fica até impressionado, né? Porque ele não teve todo o tempo lá com Moisés, ele tinha aprendido com um grande professor que é Moisés, e tanto é que Deus escolheu para ser o sucessor. Aí logo no início Deus falou que estava com ele, mas a gente já percebe que já para enfrentar Jericó, ele já não teve discernimento em relação àquele capitão do exército que apareceu lá, porque ele foi perguntar, você é um dos nossos? Oi. Então você já vê que ele tinha um grande líder militar, um grande estrategista, mas a gente já vê umas fraquezinhas aí nele. E aí ao invés de ele consultar o Senhor, não, nem ele, nem o povo, nem nada já foram fazendo aliança com os gibeonitas. E 3 dias depois ele descobriu com todo o povo que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram na verdade integrantes do povo cananeu, vizinho, estava lá na rota do caminho deles. Então ele foi basicamente enganado por uma coisa que muitas vezes eu e você cometemos. Não busca a direção de Deus, acha que vou comprar esse carro, que maravilha, é um carrão. Aí não ora, não conversa com a esposa, não conversa com a família. Não, eu vou tomar, eu gostei, eu vou comprar. E compra, funde o motor. Aí fica, o inimigo está furioso. Não, o inimigo está furioso, é você que não consultou o Senhor. É você que não tem responsabilidade. É o caso de Josué. Oh, que bênção. Olha, as nações já estão tudo tremendo, vieram fazer, gente de terra distante veio fazer aliança, mas não orou, né? Não buscou a Deus, ele não devia ter orado. Senhor, tem esse povo aí chamado Gibeão. Eles vieram, Deus ia orientar ele. Então, primeiro ponto da nossa lição, os inimigos se unem contra Israel. Esse é o contexto histórico, a inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué, que nós lemos aqui como leitura oficial, inicial, leitura bíblica, ele tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes de Canaã. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Rio Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Grande Mar. O Grande Mar aqui é o Mar Mediterrâneo, ou Mar Ocidental, são os nomes do Mar Mediterrâneo. Se uniram para combater os hebreus. Claro, eles ficaram em pânico. Eu coloco aí o mapa com as cidadezinhas. Então você tem o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, que é o Grande Mar. Eles estão aí na Transjordânia, passaram, tomaram Jericó, tomaram Ai e estão indo. Olha as cidadezinhas aí, as demais cidades que são as próximas da lista da conquista. Essas cidades, obviamente, o pavor caiu, elas resolveram fazer uma aliança para combater o inimigo comum. Eram tudo inimigo, tudo dividido, um brigava com o outro, era uma confusão. Mas para enfrentar o inimigo comum, se uniram, né? Tanto as nações do sul como as nações do norte vão se unir. E de acordo com a história, então, esses povos eram unidos, não eram unidos. Eles se uniram simplesmente para combater o povo de Israel, mas eles não eram unidos. Agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estavam chegando então para Israel, eles resolveram então enfrentar o povo. Na verdade, essa coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até hoje. Até hoje você vê povos se unindo para combater Israel. Quer dizer, hoje, se você for fazer uma leitura atual do Oriente Médio, você vai ficar admirado, porque está lá de novo aquelas nações se unindo contra Israel, igualzinho como foi no começo. A igreja do Senhor Jesus, igualmente, passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus, através de escândalos,
Vira e mexe, aparece um problema, só para atacar a obra de Deus. Irmão, eu fico admirado com um certo tipo de cristão, que eu até nem sei se é um cristão, não é possível. Meu irmão, cuidado, não coloque exceção como regra, exceção é exceção. Oh, tem um pastor que fez, mas isso é uma exceção, irmão. Você tem 15 mil pastores, um pastor comete um equívoco, um erro, você já acha que todos os pastores estão... Não, irmão, isso é uma exceção. Não se faz regra em cima de exceção. Então a pessoa precisa ter prudência. Graças a Deus, a maior parte da igreja, a maior parte dos crentes, dos cristãos, são tementes a Deus, são fiéis, são de famílias. Agora, tem mesmo um ou outro aí que não vive de acordo com a palavra, mas isso é exceção. Ele não é a regra, não é o modelo. Então não faça da exceção regra, irmão. Porque a regra, graças a Deus, os pastores, as pessoas que têm fé em Jesus, que vivem de acordo com a palavra de Deus, são luz do mundo e sal da terra. É essa referência que tem que ficar para nós. Não os que fazem escândalos, porque isso é exceção. E não se faz regra em cima de exceção. Mas o inimigo se une para desestabilizar o povo de Deus. 1.2, os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus. Então Canaã é o patriarca. E de Canaã então vem os jebuseus, os heteus, os avareus, os heveus. São todos do próprio Canaã. Mas entre esses filhos deles, tinha um que ficou com o nome do patriarca, cananeus. Então você vai encontrar, tanto no norte como no sul, povos utilizando o nome de cananeu. Mas todos são cananeu, todos são descendentes de Canaã. Tá? O Perizeu também é descendente de Canaã. O Jebuseu também é descendente de Canaã. É que tem duas metades de povos que preferiram utilizar o nome do patriarca e não do filho. Por isso que ficou cananeu, cananeu. Mas todos são cananeus. Todas essas nações são nações cananeias, são descendentes de Canaã. Tá? É importante você entender isso. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército de Israel. É verdade. Tinham mais pessoas. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Porque eu já falei para vocês como que era o culto pagão de Canaã, o paganismo em Canaã. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava com o povo de Israel, com o povo de Deus. Então 1.3, o mal atua em várias frentes. Então os cananeus, que são todos esses povozinhos aí que a gente já leu, Jebuseu, Eveu, Eteu, Girgazeu, é tudo cananeu, se juntaram para combater Israel de modo ardiloso. O Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia, a palavra correspondente para astúcia é panourgia, o qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade, ou sabedoria ilusória, ilusionismo, ou sabedoria falsa, né? Um falso saber, um falso conhecimento. Foi usada pelo apóstolo Paulo quando ele expressa sua preocupação com os coríntios, para que eles não fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva foi. Então, se você ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente, que é Satanás, aqui é o símbolo de Satanás, nesse caso, assim como a serpente, o antigo dragão, enganou Eva, a palavra enganou aqui é a ideia do ilusionismo, iludiu, com a sua astúcia, ó, a palavra que é astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Josué também e nós, tanto Josué como também nós, se quisermos vencer o mundo, a carne, o inimigo, nós precisamos estar vigilantes. As palavras do Senhor Jesus: vigiai e orai, para que não caís em tentação, para que não venham cair em tentação. 2.
A astúcia dos gibeonitas. 2.1. Aí está 1.2, mas é 2.1. As aparências enganam. Então eu coloquei aí um desenho. O que você vê nesse desenho? Você aí que está me acompanhando, o que você está vendo nesse desenho aí? Você está vendo uma moça ou você está vendo uma velha? Isso é um desenho. Então vai ter pessoas que vão olhar a primeira vez no desenho e vão falar, eu estou vendo uma moça. E tem pessoas que já olham e vê uma velha. Tem gente que tem condições de ver tanto a velha como a moça, mas é difícil. Porque nós temos uma tendência de a primeira aparência fica. Então quem viu a velha, dificilmente vai conseguir ver a moça. E quem vê a moça, dificilmente vai ver a velha. Existe sim pessoas que conseguem ver as duas coisas, porque aí se expressa esse desenho, mostra duas figuras. A velha e a moça, ou a moça e a velha. Eu vou pôr aqui para facilitar para você tentar ver as duas figuras. Está vendo? Você pode ver a moça, na primeira figura, uma moça olhando de lado, olhando para frente. O nariz da velha é o rosto aqui, o queixo da moça. Né? O olho da velha é a orelhinha com o brinco da moça. A boca da velha é o colar do pescoço da moça. Mas as aparências enganam, né? Você pode enxergar uma velha como você pode enxergar uma moça. Então eu coloquei essas figuras pedagógicas só para você ver como que é a nossa maneira de enxergar as coisas. Você olha e vê uma coisa, mas você pode estar sendo enganado. De repente a pessoa está falando sobre outra coisa. Assim ocorreu com Josué e os israelitas. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, pela roupa deles, pelo pão que eles estavam carregando. Pareciam que eram pessoas que tinham vindo de muito longe, do fim do mundo. Pela aparência, era gente que tinha vindo muito longe, mas não era. Eram pessoas que estavam ali do lado deles, eram vizinhos deles, né? Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado. Os gibeonitas apresentaram também outros itens apetitosos e valiosos da sua gastronomia. Pois está escrito no versículo 14, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. A gente fala isso, né? Foram com muita sede no pote, né? Quer dizer, não pediram direção. Tem gente assim, irmão. Oh, que bênção, isso é uma bênção, e não pede direção para Deus, interpreta como sendo bênção, aquilo é uma maldição, é uma armadilha para a vida da pessoa. Isso ocorre com jovens que não buscam a direção de Deus para o casamento, isso ocorre para pessoas que não buscam direção de emprego, de atividades, de estudo, em toda a vida, irmão. Você precisa pedir direção para Deus, a orientação para o Senhor, para adquirir um imóvel. Não é comprando de qualquer jeito, achando que a nossa vida não é desse jeito. Por isso que tem muita gente que está passando por tribulações, porque não busca a direção de Deus, não ora, não busca a presença do Senhor, para o Senhor abençoar, para o Senhor entrar com providência. Irmão, quantas decisões que eu vou tomar, eu falo, meu Deus, tu sabes o desejo do meu coração, mas eu não quero que prevaleça o desejo do meu coração. Eu quero estar no centro da sua vontade. É a sua vontade que tem que prevalecer. E se não for da tua vontade, fecha a porta, Senhor. Fecha a porta. Eu não quero algo que não seja da vontade de Deus. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, irmãos. Temos que pedir a direção de Deus, porque aí você vai ser abençoado. Se a porta fechar, você vai saber que é Deus que fez e você está no centro da vontade de Deus. Mas se a porta abrir, você sabe que você está na presença de Deus e a vontade de Deus cumprindo na sua vida. Agora a pessoa faz tudo na cabeça dela. Vou comprar esse carro, vou comprar essa casa, vou.
aí não busca a direção de Deus, não conversa com a esposa, não conversa com a família. É doido, irmão, quem faz isso. Por isso que vive uma vida infeliz, sofredora, cheia de conflito, porque não tem a bênção do Pai. Mas nessa manhã, o Senhor está falando com você, meu irmão. Coloque as suas petições na presença de Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, busca a presença do Senhor. O Senhor entrará com providência e será bênção na sua vida. As suas decisões serão decisões abençoadas por Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar direção, irmão. Olha que coisa triste no versículo 14, ó. Aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Tragédia. Tragédia, irmão. O inimigo de nossas almas também utiliza o mesmo expediente, mesma estratégia dos gibeonitas, irmão. Satanás utiliza do que ele usou lá com Eva, até hoje continua usando. E os homens continuam caindo na mesma coisa. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É a mesma coisa, não mudou nada, irmão. Mas a humanidade continua caindo, por não ter discernimento. 1 João capítulo 2,16 diz isso. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida leva à ruína, são do mundo, são instrumentos utilizados por Satanás contra a nossa vida. Ele mesmo mostra sempre o lado bom das coisas. O inimigo faz isso. Ele não mostra a realidade, ele só dá uma perspectiva, até parece que é uma verdade, né? É interessante, e eu sempre digo isso, que às vezes a meia-verdade é pior do que a mentira. Porque a mentira você já sabe que é mentira, né, pastor Saulo? Mentira você já sabe, é mentira. Mas e a meia-verdade? Está vendo onde está o problema? E Satanás é especialista para fazer isso. Ele fala, mas não é assim que Deus falou. Não era nada daquilo que Deus falou, mas ele fala como se fosse. Então ele mostra sempre o lado bom das coisas. É por isso que a pessoa cai, né, irmão? Por isso que a pessoa cai. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco. E aí pagaram caro, né? O preço foi alto. A armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua, lá do fim do mundo, eram na verdade inimigos vizinhos, era uma nação cananita. Desolado, o povo o quê? Reclamou, porque o povo é assim, irmão, o povo é uma tribulação, sabe? Só Deus tem misericórdia. Até eu fico preocupado quando esse pessoal, o povo está falando. O povo, irmão, não dá para a gente levar muito a sério essa expressão, o povo está falando. Quer ver? Irmão, Jesus chegou em Jerusalém, o povo foi com ramo, tudo gritando, bendito que vem em nome do Senhor, oh, aleluia, tudo marchando na frente de Jesus. Pois é, no momento seguinte, o que eles estavam fazendo? Crucifica-o, crucifica-o. Não é aquele mesmo que eles estavam falando? Então, irmão, essa história aí de que a voz do povo é a voz de Deus, não é não, viu? Não se engana não, tá? As pessoas são manipuladas por qualquer um doido que aparece e fala uma coisa, as pessoas acreditam. Por isso que eu e você temos que ter discernimento. É um dom na Bíblia. A Bíblia fala discernimento de espíritos. Eu e você, nós temos que ter discernimento, irmão. Temos que orar, pedir para o Espírito Santo nos dar a revelação para não ser enganado. Porque há muitos espíritos nesse mundo, irmão. Então, precisamos ter discernimento. Agora o povo, aquele povo que ficou todo contente, fez o pacto, comeram, está lá, que foram lá, tudo, nem consultaram o Senhor, agora ficaram todos isolados. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Deus nem se envolveu com isso, falou, estão tudo errado mesmo, deixa eles. Porque tem coisa que Deus deixa você mesmo. Falou, não, isso é você mesmo que vai resolver, não é você que quer fazer? Então vai, faz. Você não tem a bênção de Deus. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Versículo 18. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração,
no ministério de Moisés, que Deus se levantava para defender Moisés, defender a liderança. Dessa vez, Deus não ficou irado, porque a indignação tinha sentido. Como que vocês já vão fazendo aliança sem ter buscado a presença de Deus? Vocês são líderes de Israel, vocês tinham que tomar uma postura de consultar o Senhor. Então o princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa seja conduzida no centro da vontade de Deus. Então o povo percebe quando a liderança está em comunhão com o Senhor. É igual um professor, irmão. Tem professor, coitado, vai querer dar aula, não está nem preparado nada. Chega na sala de aula, fala coisa sem pé, sem cabeça. Você vê que não tem preparo, irmão. Não orou, não se preparou e vai querer dar aula. Tem, infelizmente, gente assim também, líderes de igreja, que não se consagra, não busca a Deus, não lê a Bíblia, não estuda. Depois vai querer dar uma palavra, não sai nada. Aí começa a contar causos. E conta o caso para cá, ninguém entende nada, irmão. E acha que a vida não é assim não, irmão. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala, haja dedicação. Se quer dar aula, se prepara. Busca a Deus, pede para o Espírito Santo te ajudar, te dar estratégia. Então a liderança, as pessoas percebem. O aluno sabe quando o professor está enrolando. Não se iluda não, você já foi aluno, eu também já fui aluno. Eu sabia quando o professor estava enrolando na sala de aula. O membro da igreja sabe quando alguém está usando a palavra, está enrolando. Não está dentro da palavra, o povo sabe, irmão. Tá? Então, a liderança precisa ter esse discernimento, tem que estar no centro da vontade de Deus. Nesse caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Olha qual é. A parte B do versículo 14. Parte B do versículo 14. Não pediram conselho ao Senhor. Está fora da vontade de Deus, irmão. Fizeram coisa da cabeça deles. E aí que nós precisamos ter sabedoria, discernimento, irmão. Há um ditado popular aqui no mundo de influência católica, na América Latina, que diz que quando as coisas são demais, o santo desconfia. É isso que diz, né? Quando a coisa é demais, não é? Milagre demais, o povo desconfia, né? Pois é, nós precisamos ter um pouco de discernimento, irmão. Precisa ter discernimento, né? Você precisa também, essas coisas, hoje, pelas redes sociais, o que vem, não, você ganhou prêmio, você... Irmão, tenha dó, né, irmão? A pessoa, já vai passando os seus endereços, a senha. Que é isso, irmão? Precisa ter também um pouquinho de... Deus nos deu inteligência, né? Crer é também pensar, né, irmãozinho? 2.3. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz, porque não podia. Eles juraram diante de Deus. Não tinha como voltar atrás. Afinal, é pecado usar o nome de Deus em vão. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso é palavra de Deus, irmão. Agora a pessoa fica pondo o nome de Deus e não cumpre nada. É um desobediente. É uma pessoa que está se rebelando contra Deus. Assumiu o compromisso? Agora cumpra. Mais tarde, em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 e 2, está lá registrado que o rei Saul quebrou essa aliança, que foi firmado por Josué e pelos anciãos de Israel diante de Deus. E isso trouxe o quê? Trouxe consequências para Israel. Até que Davi precisou o quê? A fazer a reparação em relação aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Senhor, se o Senhor me der um emprego, o primeiro salário eu vou consagrar. Deus não pediu o seu primeiro salário, mas se você assumir esse compromisso, pague. Quem mandou você ter assumido esse compromisso? Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Depois Deus faz, você nem lembra mais. Isso é irresponsabilidade, irmão. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia. Aliás, nós temos um defeito, isso é defeito de brasileiro. Esse ano eu vou fazer, irmão, um regime. Imagina, irmão, engordou 10 quilos. Esse ano eu vou aprender violão, compra violão, vai um dia só, não vai mais.
Ei, vou fazer inglês, esse ano eu vou fazer inglês, esse ano eu vou estudar. Pare, irmão, nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos desconstruir esse mau costume, esse mau hábito da nossa cultura. Comece a fazer um monte de coisa e não termina nada. Não, irmão, pega uma coisa só, assuma um compromisso. Esse ano eu vou ler a palavra de Deus. E vai ler, porque você assumiu um compromisso, Deus vai te abençoar, você vai receber graça, você vai receber poder, e você será vitorioso, glória a Deus. Então assuma uma responsabilidade, mas cumpra. Agora, a pessoa fala que vai fazer, depois não faz nada. Não, irmão, precisa tomar postura. Ocorre que o Todo-Poderoso, nosso Deus, não esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças que firmamos. E aí vem um exemplo que eu acho muito interessante, que está em Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14, que é a questão do casamento. Quando você esteve lá diante de Deus e você disse que você seria fiel até a morte. Você falou lá no dia do casamento que você falou para sua esposa que você seria fiel até a morte. Isso é sério, Deus vai falar isso através do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14. É compromisso de aliança diante de Deus, casamento. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem o aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então Deus olha para as alianças, e uma das alianças é a família, é o casamento. E 3, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos, mas há uma misericórdia para eles, né? Quando viu que foi enganado, Josué ficou bravo. Está lá no versículo 27. Naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor, eles precisaram remediar. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a nossa fé, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Nada, irmão, não adianta, nada vai superar você ler a palavra, você entrar no seu quarto e buscar a presença de Deus, você congregar, a receber a palavra de Deus. Não adianta, irmão. Esses movimentos, inventando, encontro, G12, não sei, dente de ouro. Não adianta, é tudo passageiro, é tudo moda, irmão. O que nós precisamos é de palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta. É só a Bíblia, é só o Senhor Jesus, é só a graça, é só a fé, irmão. Não precisa desses modismos, dessas pseudas espiritualidades. Temos que estar vigilantes, buscando o Senhor em todo tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça, é trapaceiro, irmão, com o objetivo de enganar o povo de Deus. 3.2, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta, depois que perceberam que foram enganados, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Está no versículo 21 isso. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou os servos do santuário de Deus. Versículo 23. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou. Quer dizer, a punição que Josué deu a eles tornou-se em bênção para eles. Porque eles tornaram o quê? Obreiro. Vai entender. Quer dizer, eles acabaram tornando obreiro, né? Foram trabalhar na casa de Deus. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos. Como foi o caso de gibeonitas. Eles observaram, nós somos cananeus. Deus tem uma promessa com Israel, vai limpar, vai arrancar todo esse povo pagão daqui. Nós vamos ter que fazer uma aliança com esse povo, esse é o povo de Deus. Agora, como fazer aliança? Aí usaram de uma coisa, de um expediente equivocado.
mas pelo fato deles lutarem pela vida deles, por eles terem submetido a Israel, houve uma saída para eles. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer para preservar a vida. Qual era o modo correto? Porque eles eram pagãos, né? Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles, porque aí Deus viu uma intenção além das suas fragilidades. 3.3, bênção no lugar de maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou no coração de Deus, sendo destacados para o serviço perpétuo da casa do Senhor. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi, da tribo sacerdotal. Assim os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Porque aí eles se converteram, obviamente, convivendo com Israel, conheceram o Senhor e passaram espontaneamente aí a servir a Deus. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Quiriate Jearim. Essa é uma cidade dos gibeonitas. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Está lá em 2 Crônicas 1:3. Posteriormente, eles foram chamados de nitineus, de acordo com a Almeida Revista e Corrigida. Ou então servos do templo, de acordo com a Almeida Revista e Atualizada. Ou nitinins, que auxiliando os levitas, eram auxiliadores dos levitas e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Então, apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Está registrado isso no livro de Neemias. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. E para nós encerrarmos, fazermos as considerações finais dessa rica lição de número 9, a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor, para que você não seja enganado, para que você não seja lesado. Você tem antes entrar no seu quarto, irmão, orar. Vou comprar uma propriedade. Pega lá na mão da sua esposa e oram juntos, da sua família. Senhor, nos orienta, nos dê orientação. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, irmão. Não faça a meninice, coisa da sua cabeça. As decisões dos homens parecem ser boas, mas ao fim são caminhos de morte. Então a pessoa precisa ter discernimento espiritual. A segunda lição que nós aprendemos é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois o inimigo é ardiloso e as suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém, agora na perspectiva espiritual. Quantas pessoas caíram, foram enganadas, lesadas, porque não consultaram o Senhor, não buscaram o dom do discernimento de espíritos. Peça para o Senhor, você que já é batizado no Espírito Santo, você que está buscando os dons espirituais, a Bíblia fala de excelentes dons espirituais. Entre os dons espirituais tem o dom do discernimento de espíritos. Para que você seja bem sucedido na sua vida, você tem que ter discernimento das coisas. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu coloquei aqui 2 livros da minha autoria que estão disponíveis para você. Desejo uma semana abençoadíssima, uma semana de vitória, de bênção. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, que você tenha o discernimento de Deus, que você possa, antes de tomar qualquer decisão, e você sabe que Deus está falando com você, não tome nenhuma decisão antes de buscar a presença de Deus. Consagre, ore, clame, mas peça a direção de Deus para que a sua decisão seja amparada, protegida, guardada pelo Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.